Hoje, a nossa lição de hoje está na página 19, é a segunda lição desse livro, desse nova estação, não é? Células, cujo título é A Mirra, não é? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. E o texto básico está em Mateus 2, versículo 11, que diz o seguinte: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Esse é o versículo com o qual nós vamos trabalhar. E quer dizer muita coisa, pode ter certeza disso. Apesar de ser pequenininho, tem muito a nos ensinar. Tá? Queridos, para começar, sobre esse versículo, nós vimos aqui, esse capítulo 2 fala da chegada dos magos. A Bíblia não fala se era 3 ou menos ou mais, os magos, tá? Até a casa de José e Maria para conhecer o rei dos judeus, não é? Então, esse até um certo número de versículos está falando justamente a chegada desses magos que saíram do Oriente. A Bíblia fala, eles saíram do Oriente, e o Oriente, no contexto, fazia parte de Babilônia, pode ter sido também a Pérsia, que é o Irã, hoje, não é? Ou o Iraque, que é a Babilônia, pode ser de um desses lugares, então até mesmo das Arábias, tá? Que é o Oriente, que Israel está cá embaixo. Então, eles viajaram muito para poder chegar até Belém para conhecer o rei dos judeus. Tá? Então, esse capítulo descreve a chegada dos magos do Oriente que, ao encontrar o menino Jesus e Maria em sua casa, prostaram-se para adorá-lo e ofereceram tesouros valiosos: ouro, incenso e mirra. Este versículo ensina que sobre a verdadeira adoração, a entrega do melhor a Cristo, o reconhecimento de sua divindade e realeza, e como um encontro genuíno com Jesus transforma e redireciona a nossa jornada. Como é importante um encontro com Jesus. E se não fosse tão importante, eles não teriam saído do Oriente para conhecer um recém-nascido. Que, na verdade, nessa época aqui, a Bíblia fala que, algumas versões falam de recém-nascido, mas já não era mais um recém-nascido que está ali na manjedoura, com as perninhas para cima, rechonchudo, bonitinho, né? Já não era mais assim. Ele devia ter, se eles saíram lá quando nasceu, eles gastaram pelo menos 3 meses nesse percurso. Já era uma criancinha bem formatada já, viu? Então, glória a Deus por isso. Então, o que nós vamos falar hoje é justamente sobre isso. A introdução diz: nesta passagem vemos os magos oferecendo presentes a Jesus recém-nascido: ouro, incenso e mirra. Cada um desses elementos carrega um significado espiritual profundo. O ouro representa a realeza de Jesus. O incenso aponta para o seu sacerdócio. Mirra simboliza o sacrifício. Embora Jesus tenha nascido em uma condição humilde, em uma manjedoura, os magos reconheceram sua realeza. Ele é o Rei dos Reis, que abriu mão da sua glória para se tornar servo e nos salvar. O incenso representa o seu ministério sacerdotal, pois ele intercede por nós continuamente. Já a mirra aponta para as dores e feridas que Jesus suportou, revelando o sacrifício perfeito. Bom, daqui a pouco a gente volta ao livro. Vamos falar um pouquinho das lições principais extra-livro que nós podemos ver nesta noite em cima desse versículo. Primeiro, a verdadeira adoração. A Bíblia fala que eles chegaram e o adoraram.
a verdadeira adoração. Os magos se prostraram diante de Jesus de uma forma humilde. A humildade é uma condição sine qua non para a vida do crente, ela é fundamental, é necessária a humildade, principalmente para chegar à presença de Deus. Principalmente para chegar à presença de Deus. E a humildade é necessário no nosso dia a dia, nas nossas convivências e por aí vai, não é? A adoração verdadeira exige reverência e submissão total ao Senhor, independentemente de aparências ou circunstâncias, rendimento ou submissão, reverência total a Deus. Isso é uma verdadeira adoração. Exige reverência, porque quando estamos na presença de Deus, é estar na presença de Deus, desligar-se do mundo e estar somente na presença de Deus. Entende? Isso é importante, é uma reverência exclusiva a Deus, porque você está num momento de intimidade com Deus. Não depende de aparências, de circunstâncias, não. É como você está. Para entrar na presença de Deus, nós podemos entrar como nós nos encontramos. Como nós nos encontramos. Para adorar como nós o encontramos, mas com reverência e humildade na presença de Deus. Amém, queridos? Outra coisa, ofertas com significado. Aprendemos também isso. Eles abriram seus tesouros e deram o melhor que possuíam. O melhor que eles trouxeram do Oriente: ouro, incenso e mirra. Ofertas com significado. Dar a Jesus o melhor de nós devemos dar a Deus, o melhor de nós. Eles deram o que eles tinham de melhor: ouro, incenso e mirra. Então, dar a Jesus o nosso melhor, seja tempo, dons, talentos, não é? Recursos, ofertas voluntárias, é parte essencial da devoção cristã, é dar o nosso melhor, é entregar o nosso melhor a Deus. Tal como esses magos, eles entregaram o que eles tinham de melhor para Deus, e vieram e adoraram uma criança ainda, mas eles sabiam qual era a função dela, né? A fé que supera barreiras, também nós aprendemos com esse versículo. Os magos reconheceram o rei dos judeus antes mesmo de muitos que estavam por perto. Mesmo antes de muitos que estavam ali por perto, eles conheceram primeiro. Queridos, nós devemos, quando fala em conhecer primeiro, é buscar. Aí nós lembramos daquele versículo: buscai primeiro o reino de Deus, a presença de Deus, a sua justiça. O tempo Deus vai remir e tudo nos será acrescentado, diz o Senhor. Então, a salvação em Cristo, nós aprendemos também que é para todos os povos e rompe fronteiras. Essas pessoas saíram de uma terra longínqua, distantes, andaram a cavalo, camelo, sei lá de quê, a pé, em desertos, calor de dia, frio de noite, e dias e mais dias na estrada, para adorar o menino Deus. Entende? A salvação é para todos. Para todos. E eu dou glórias a Deus que nós já fomos recebidos como escolhidos de Deus e a salvação chegou a nós. Glórias a Deus por isso. E através de nós pode chegar a tantos outros também. A palavra do Senhor fala, para confirmar que a salvação em Cristo é para todos os povos, lá em Mateus 24, fala o seguinte: e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E depois virá o fim. O evangelho vai chegar por testemunho a todas as nações. E quando fala em testemunho a todas as nações, fala de todas as pessoas. Vão ouvir falar de Jesus e vão ter a oportunidade de receber Jesus como nós já recebemos. Vão ter a oportunidade.
Porque senão Deus não seria justo, não é? Todos vão ter a oportunidade de conhecer Jesus. Uma grande parte desses 8 bilhões de pessoas que nós temos hoje, aproximadamente isso, ou um pouco mais, não sei, já ouviram falar de Jesus, mas ainda tem pessoas que ainda não ouviram. E hoje os meios de comunicação é muito fácil, não é? Hoje é muito fácil. No nosso tempo mais antigo era mais complicado, mas hoje não. Hoje é muito fácil levar Jesus às pessoas. Glória a Deus por isso. Outra coisa que nós aprendemos nessa lição é que a transformação de caminho, ter um encontro real com Jesus, muda a direção da vida. Muda. Antes eu cria nisso, hoje eu creio aquilo, em Deus. Hoje eu creio. Antes eu falava isso, hoje eu já não falo mais. Antes eu adorava as coisas do mundo, eu adoro a Deus. Antes eu cantava louvores do mundo, música do mundo. E às vezes as músicas do mundo têm umas letras complicadas, não é? Mas eu gostava daquilo. Hoje não, o meu louvor é para Deus. O meu cântico é para Deus. Então, conhecer Jesus, andar com Jesus, o encontro com Jesus, muda a direção da vida. Prova disso que os magos, quando voltaram, eles voltaram por outro caminho. Não foi pelo mesmo caminho que eles vieram. Eles voltaram pelo outro caminho, tá? Assim como os magos voltaram para a sua terra por outro caminho, prestando atenção à orientação de Deus. Então, quando nós caminhamos com Deus, nós vamos seguir a orientação de Deus. Eles saíram daquele lugar tão distante, seguindo a orientação de Deus, através de uma estrela, não é? Lá de onde ele foi, seguiu a estrela até chegar em Belém. Então, queridos, quando nós temos um encontro com Jesus, o nosso caminho é transformado, é mudado para melhor, diga-se, para melhor. Porque aí a salvação nós já temos. Isso já é uma mudança tremenda. Glória a Deus por isso. Então, amados, o pastor Wilson teve um zelo de falar que toda essa lição está intimamente ligada a Jesus. E fato é, tá? No tópico 1 fala a mirra e os cortes profundos. A mirra é extraída de uma árvore chamada para que a resina seja obtida, cortes profundos precisam ser feitos no tronco. Cortes profundos precisam ser feitos no tronco. E desses cortes escorre substância perfumada e medicinal. Então a mirra também tem essa característica, não é? Além de ser perfumada, ela também é de uso medicinal. Essa imagem de cortes profundos nos remete aos profundos cortes no corpo de Jesus, conforme está no nosso livro. Nas costas, pelos açoites, nas mãos e nos pés, pelos cravos, e na cabeça, pela coroa de espinhos. Então, quando vai cortar o corte na árvore da mirra, lembra do sofrimento de Jesus. Lembra do sofrimento de Jesus. Toda aquela situação triste, dolorida, certamente, que ele passou. Açoitado, cuspido, amaldiçoado, tudo isso para que hoje nós estivéssemos aqui e cá estamos. Porque um dia essa palavra dele chegou até nós, a nossa nação, a nossa casa, a minha vida. Glória a Deus por isso. Ele, sendo Deus, poderia ter evitado o sofrimento, mas escolheu ser a árvore ferida onde brota a mirra, perfume e remédio para os feridos de alma. Então Jesus é isso na nossa vida, é o perfume e o remédio para aqueles feridos de alma. Perfume e remédio para os feridos de alma. Glória a Deus! Então, ele é a solução que é o bálsamo que nós precisamos, é Jesus. Ele é o perfume, por isso que a palavra fala que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Quando Jesus foi sepultado antes, ele foi todo jogado mirra nele, não é? Então, o bom perfume de Cristo, esse bom perfume de Cristo, nós vamos ter se perseverarmos,
na glória com ele. Louvado seja o Senhor. A resina perfumada, a reação de Jesus à dor. No Getsêmen ele orou: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Na cruz ele orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mesmo em agonia, olhou para Maria e João e os entregou uns ao outro, cuidando deles com amor. Esse é o cuidado de Deus para conosco. Cuida de nós, apesar das lutas, ele cuida de nós, e até mesmo por causa delas, ele cuida de nós com zelo de pai. Deus cuida de nós com zelo de pai. E qual pai que dá pedra ao filho enquanto o filho pede pão? Qual pai que dá pedra enquanto o seu filho pede pão? Está na palavra. Então, querido, esse é o zelo amoroso por todo esse sofrimento que ele teve, suas dores, de Jesus, as reações dele diante das dores pelo qual ele passou, é para que nós também, nas nossas dores, encontre nele o alívio que nós precisamos. Encontre nele o alívio. Aí Deus vai nos direcionar à oração, ao profissional médico da medicina, porque Deus levanta os médicos justamente para cuidar da nossa saúde também, glória a Deus por isso. Então, mas primeiramente, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso é tremendo para as nossas vidas. Se queremos ser semelhantes a Cristo, precisamos aprender com Ele e responder à dor com amor, à ferida com perdão. Lembra Jesus, tantas outras pessoas na Bíblia, profetas, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. O perdão é tão importante na vida do crente, é necessário. O crente, por natureza, ele é perdoador, independente dele. Por isso que na oração do Pai Nosso está: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como tenho perdoado aos meus devedores, ou a quem me tenha ofendido. Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado. Lá em Mateus 6, na oração do Pai Nosso. É uma condição básica do crente, perdão. Com ele, precisamos aprender com ele a responder à dor com amor. Com amor. Porque ele respondeu à dor, à sua própria dor, com amor. E por causa de ter respondido à sua própria dor, em todo aquele momento do carregar da cruz, até o último suspiro, até ele dizer: está consumado. Foi com amor por mim, por você, por cada um de nós. Foi por amor. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que bênção. Todo aquele que nele crê não pereça. Isso não quer dizer que tenha lutas, adversidades, não. Vamos ter, porque neste mundo temos aflições, não é? Para que todo aquele que nele crê não pereça, ou não se perca pelo caminho. Para aquele que nele crê, não se perca pelo caminho, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. É o que nós estamos aqui hoje, é o que nós temos que fazer na nossa vida, é alimentar a vida eterna que nós temos, dar suporte, dar vazão para que ela verdadeiramente aconteça na nossa vida quando nós dermos o último suspiro aqui nesse plano, ciente de que a vida eterna nos espera. Que nós precisamos saber de onde viemos e para onde vamos. Eu vim do mundo de pecado, mas eu sei para onde eu vou. Que nós possamos saber também que o nosso destino final é a vida eterna com Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. A mirra como símbolo de unção e santificação. Lá em Êxodo 30 fala justamente isso, os produtos que foram usados para fazer o óleo da unção, ungia sacerdote, ungia todos eles, não é? Isso nos mostra que as feridas podem se transformar em unção.
Assim como a mirra, nossa vida deve exalar o bom perfume de Cristo, mesmo em meio às feridas. Então, mesmo em meio às lutas, às adversidades, às provações, tem quem é aquele que não passa por provações, quem é aquele que não passa por lutas em tantas áreas das nossas vidas. Mesmo em meio a essas feridas, a essas lutas, exalar o bom perfume de Cristo. Senhor, está difícil, mas eu creio no Senhor. Eu creio na vitória que me virá. Eu creio. É exalar o bom perfume de Cristo. É manter a sua fé intacta diante de Deus, apesar das circunstâncias. Então, queridos, a mirra é o símbolo da unção e da santificação. É procurar manter essa santidade diante de Deus, buscar crescer mais, amadurecer mais em Deus, é que nos cabe fazer. Nós devemos cada vez mais buscar amadurecer em Deus. E é isso que nós estamos fazendo, não é? A senhora fez uma viagem, poderia estar descansando, mas está aqui buscando a presença de Deus. Então, que nós possamos continuar buscando a presença de Deus, crescer, amadurecer em Cristo Jesus. A mirra como remédio que cura é o outro item, o item 4. Além do perfume, a mirra possui propriedades medicinais, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, a mirra como remédio que cura. Por causa das feridas de Jesus, nós somos sarados. E a gente ora isso sempre, não é hora, Isaías 53, suas feridas nós fomos sarados. Não é que pelas feridas eu serei sarado, já sou curado, eu serei. Não, eu sou curado pelas feridas de Jesus na cruz. Eu já sou curado. Eu não serei, eu já sou. É tomar posse antes dela de fato acontecer. Isso é exercício da fé. Hebreus 11:1 fala justamente isso. A fé é a certeza das coisas que eu não tenho, mas como se fosse, que já existisse, se já houvesse para mim, se eu já tomasse posse. A fé é justamente isso, Hebreus 11:1. Então, é justamente isso. Nós possamos, pelas feridas de Jesus, nós já somos curados. É se apropriar da cura, mesmo antes que ela aconteça, porque o tempo procede de Deus. Então, queridos, a mirra fala da cura que vem através do sacrifício. Jesus, ferido por amor, se tornou remédio para a alma humana. E nós, que recebemos essa cura, somos chamados a ser instrumento de curas para os outros. Orar, interceder pela vida de outras pessoas. Levar a palavra que restaura, que cura a outras pessoas. Esse é um instrumento que Deus quer nos usar. Tal como nós fomos curados, que levemos também, ou sejamos também instrumento de cura na vida de outras pessoas. Isso Deus espera de cada um de nós. Quem tem uma experiência real com Cristo não apenas exala o perfume do amor, mas transmite o bálsamo da restauração. Transmite o bálsamo da restauração, o cheiro suave do Senhor. A doce fragrância do Senhor. Nós possamos exalar sempre. Quem tem experiência real com Cristo não apenas exala o perfume de amor, mas transmite. Ou seja, não somente recebe, mas doa-se. Não somente recebe, mas doa-se. É justamente isso. É falar, levar essa cura, a palavra que restaura, a palavra que cura, àqueles que possam estar precisando. E ao saber que alguém está precisando, ore. Ore. Hoje uma pessoa lá de Moçambique pediu oração porque o pai dela faleceu, estava todo mundo muito triste. Calma o teu coração. Deus tem um tempo para todos. Eu orei com ela.
e num devocional, vamos orar mais. Então, queridos, que nós possamos ser esse, sabe, levar esse bálsamo que cura, nós possamos levar esse cheiro suave da fragrância de Jesus a outras pessoas, para também serem curadas, restauradas, porque neste mundo não é só nós, são todos, temos aflições, e principalmente o Filho de Deus, não é? Principalmente o Filho de Deus. Por quê? Porque o inimigo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, rugindo como um leão. Qualquer coisinha, qualquer margem que der para ele, ele vem e traz o mal para as nossas vidas. Então, que nós possamos nos vigiar, orar e buscar crescimento em Deus, em nome de Jesus. Conclusão. Os magos não erraram ao abrir seus tesouros diante de Jesus. Ouro, reconhecer a sua realeza; incenso, o seu sacerdócio; mirra, o seu sacrifício. Hoje, também somos convidados a oferecer a Jesus o nosso tesouro, nossa adoração sincera, nossa obediência e nossa entrega. Que possamos ser árvores que, mesmo feridas, exalam o bom perfume de Cristo e se tornam instrumentos de cura neste mundo ferido. Instrumentos de cura nesse mundo ferido. Que nós possamos ser esse instrumento que Deus espera que nós sejamos. Que Deus espera que nós sejamos. Queridos, eu glorifico a Deus porque essa palavra de hoje aponta diretamente para Jesus. Diretamente para Jesus. O pastor foi bem, sabe, na unção do Espírito, em falar todas essas situações para nós, para que nós entendamos o quão é importante. Por quê? Porque a mirra é um dos símbolos mais antigos e profundos de unção, santificação e sacrifício na tradição bíblica e espiritual. Outra coisa importante que nós precisamos atender, a mirra nos lembra, agora falando sobre a mirra, nos lembra que a verdadeira santificação e unção envolvem passar pelo processo de ser espremido, tal como tirar o óleo da mirra, era espremendo, forçando, na pressão, que saía gotas, poucas gotas, porque não era muito, precisava de muito produto para tirar pouco líquido, pouco óleo. Então é assim, queridos, essa unção envolve passar pelo processo de ser espremido, como a árvore que chora a resina, para que perfume de uma vida santa e consagrada possa manifestar. Perfume de uma vida santa e consagrada. Isso Deus espera de nós. Isso Deus espera que seja manifesto na minha vida. Uma vida santa e consagrada exclusivamente a Deus. Exclusivamente a Deus. É o símbolo do sacrifício que gera pureza. Gera pureza, fala de santidade. E mirra fala de santidade. Por quê? Porque o óleo da unção, sacerdotes, levitas, todos ali no templo, eram ungidos com o óleo da unção. Está em Êxodo 30, se não me engano. Então, amados, que nós possamos ser esse canal de Deus para transmitir àqueles que Deus colocar no nosso caminho que há uma solução para todas as situações, porque Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. Agora, queridos,